No vídeo de hoje falaremos sobre corrupção. Inicialmente, podemos considerar que corrupção é o ato de se utilizar indevidamente de uma posição de influência para obter vantagens ou mesmo realizar uma ação que é considerada ilegal de acordo com as leis vigentes. A corrupção pode acontecer em situações do dia a dia, mas também pode estar relacionada com a política. Esse é, por sinal, o campo mais associado com esse termo. Ainda em sede de classificação, tem-se que a corrupção ativa é praticada por um particular que oferece ou promete vantagem indevida por meio de uma propina a um funcionário público em troca de uso do cargo ou para beneficiá-lo de alguma forma. Ao passo que a corrupção passiva, o agente solicita ou recebe para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que em função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. No Código Penal Brasileiro, estão elencados nos artigos 317 e 333 da letra da lei, sendo 2 anos e 12 meses. No Código Penal Brasileiro, estão elencados nos artigos 317 e 333 da letra da lei, com penas que variam de 2 a 12 anos de reclusão mais multa. Cabe destacar ainda que há previsão de lei específica para o crime de corrupção, sendo a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, mais conhecida como a Lei Anticorrupção, e sua principal missão consiste em responsabilizar as empresas por atos lesivos à administração pública brasileira ou estrangeira. Tal lei sobreveio, sobretudo para assumir compromissos internacionais firmados pelo Brasil, e tem como inovação a responsabilização civil e administrativa das empresas por danos causados à administração pública, independente de culpa ou dolo, das ações de pessoas físicas que eventualmente agiram por meio das instituições, bastando apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ocorrido. Cabe destacar ainda a possibilidade do chamado acordo de leniência, que pode ser firmado pelas empresas, onde é possível obter-se a atenuação ou isenção das sanções, desde que elas colaborem com as investigações. No âmbito da efetividade das ações judiciais, a União, Estados e municípios, assim como o Distrito Federal, podem buscar, através do Ministério Público, sanções, como, por exemplo, o perdimento de bens, direitos ou valores que tenham sido obtidos direta ou indiretamente por meio dos atos de corrupção, bem como a interrupção ou suspensão parcial das atividades da empresa, ou até mesmo a dissolução compulsória da atividade da pessoa jurídica. Cabendo, por fim, a proibição de receber incentivos, subsídios, doações, subvenções ou empréstimos por parte do poder público. Por fim, para finalizar o vídeo, seria quase impossível estabelecer um marco temporal de quando teria se iniciado a corrupção no ordenamento brasileiro. Mas, a título de exemplo, podemos mencionar casos da história recente do Brasil, como, por exemplo, o caso do Mensalão, ocorrido em meados de 2004 a 2006, o Petrolão, através dos escândalos da Petrobras, sendo a maior multinacional estatal brasileira na época dos fatos, ou até mesmo a famosa prática de rachadinha, por meio do qual parlamentares utilizam verba de gabinete para contratar funcionários fantasmas e obter benefício próprio. Com isso, ficamos por aqui durante o vídeo de hoje e obrigado pela atenção.